Olá, pessoal! Hoje, nosso encontro é sobre estudar a cardinalidade do número, ou seja, a quantidade de elementos de cada número. Essa construção acontece lentamente, como vimos na aula 1 sobre o sistema de numeração decimal. Então, antes de sair fazendo conta armada, a criança deve reconhecer a cardinalidade dos números. Assim, quando dizemos que há 5 palitos ordenados, não queremos dizer que o nome do quinto palito é 5, como algumas crianças podem entender, mas fazemos uma relação mental entre a quantidade de palitos e o símbolo 5. Não é só enfileirar os objetos, a criança tem que ordenar mentalmente os objetos. Cada objeto será contado uma única vez e todos os objetos serão incluídos na contagem. Para a criança não pensar que o número 5 é o quinto palito, ela precisa criar a relação de inclusão hierárquica de classes, ou seja, cada objeto contado inclui o objeto que o precede, na proporção mais 1. Ou seja, ela vai ter o 1, depois 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5 e assim por diante. Esse exercício mental é um processo de correspondência. Para a quantidade sim, estamos correspondendo o algarismo 5. Para despertar a atenção da criança na observação da cardinalidade dos números, podemos sugerir que elas organizem sequências. Na primeira sequência, pergunto: quem vem agora? Palito ou cubinho? Quantos cubinhos? Na segunda sequência, eu procuro explorar o entre A e B. Aí eu posso perguntar: tá faltando alguma coisa? Quem fica entre os 2 palitos? Quantos cubinhos? Vamos colocar? Na sequenciação, a criança deve perceber que a disposição desses elementos tem uma regularidade, uma lei de formação. Mas eu também posso pedir para as crianças organizarem séries numéricas. Na primeira série, eu pergunto: e aí? Quem vem depois? Quantos palitos? Vamos completar? E na segunda série eu pergunto: tá faltando um montinho de palitos aí, não está? Quantos? Observe bem. E deixe as crianças falarem, opinarem, pensarem. As crianças devem perceber que a série segue a ordem linear de grandeza dos seus elementos, tanto na ordem crescente, que é a série de cima, quanto na ordem decrescente, a de baixo. A manipulação de material concreto, como os palitos no caso, ou cubinhos, material dourado e vários outros, permite visualizar as quantidades, tanto do maior para o menor, quanto do menor para o maior. Manipulando os objetos, a criança constrói o 3 somente depois de já ter construído o 1 e o 2. E depois de construir o 3, aí ela constrói o 4, o 5 e assim por diante. Dessa forma, ela vai construindo a ordem do campo numérico. Para ajudar a criança a perceber as diferentes cardinalidades dos números, podemos pedir para elas fazerem a comparação entre conjuntos de objetos. Podemos dar para cada criança, por exemplo, 2 conjuntos, um de 5 lápis e um de 5 borrachas. Peça para retirar e colocar as borrachas nos lápis repetidas vezes. Pergunte: há mais lápis do que borrachas? Há menos lápis do que borrachas? Algum lápis ficou sem borracha? A criança deve concluir que os 2 conjuntos têm a mesma cardinalidade. Se for necessário, se precisar, repita com outros exemplos. Depois, mude a quantidade. Dê, por exemplo, menos borrachas. Faça as mesmas perguntas. As crianças devem concluir que a cardinalidade é diferente.
Esse trabalho com materiais da realidade do aluno, que me lembra muito os ambientes de aprendizagem de Skobsmose, favorece a autonomia do aprendizado. Podemos, então, partir para outros tipos de objetos. Exemplo, 6 palitos e 4 cubinhos. Pergunte: há mais palitos do que cubinhos? Há menos palitos do que cubinhos? Onde há mais? Quantos há mais? Onde há menos? Quantos há menos? Como já disse na aula 1 do Sistema de Numeração Decimal, é por meio da comparação e da qualidade da mediação que, com o tempo, a criança entende a cardinalidade dos números e o que significa 2 menor que 3, 6 maior que 5, 3 igual a 3, 5 mais 1 igual a 6, 6 menos 1 igual a 5, por exemplo. Temos ainda que lembrar que uma das coisas importantes a ser explorada desde o início da alfabetização é levar a criança a perceber que a cardinalidade de um número permanece a mesma, independente da distribuição ou arrumação dos seus elementos. É o princípio da conservação, que nós já vimos na aula 1 sobre o sistema de numeração decimal. Assim, caso os 3 palitos estejam mais próximos ou mais afastados ou arrumados de formas diferentes em todos esses conjuntos, continuamos a ter 3 elementos. As crianças devem manusear e contar todos eles. Caso tenham dúvidas, deixa manusear. A cardinalidade dos conjuntos deve ir aumentando gradativamente, até que as crianças percebam que para conseguir um número maior ou menor, basta acrescentar ou retirar elementos de um conjunto. Como vimos, a cardinalidade nos indica quantos. Contar e quantificar é uma necessidade do ser humano. Nos museus há provas da necessidade que o homem sentiu de registrar as coisas que contava. Então a gente encontra pedaços de pau talhados, objetos de barro, paredes pintadas, cordas com nós, tem uma variedade. Mas e agora? É importante conhecer a história da matemática até para sabermos como chegamos ao nosso atual sistema de numeração decimal. Para facilitar a contagem, os povos contavam, e muita gente ainda conta, por agrupamentos. Agrupamentos de 5 em 5, de 12 em 12, de 60 em 60, de 10 em 10, de 20 em 20. Esse assunto é ótimo para aprendermos a trabalhar em bases diferentes de 10, em base não decimal. A gente pode ver isso naquela aula sobre diferentes bases que eu comentei com vocês na aula 1 sobre o sistema de numeração decimal. É só vocês me pedirem, certo? Aí você me pergunta: Ana, mas e a contagem na base decimal? Para contar quantidades, poderíamos agrupar de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, mas nós costumamos agrupar de 10 em 10, na base decimal, isto é, na base 10. É aí que entra a classificação. Manipulando objetos, aqui no caso os palitos, a criança aprende a construir as classes do sistema de numeração decimal. A classe das unidades simples, a classe dos milhares, etc. Primeiramente, a criança agrupa as unidades. Vamos ver a seguir como usar o quadro valor de lugar. Vamos usar o quadro valor de lugar de copinhos para introduzir a dezena. Apresente para a criança o copinho das unidades. No copinho das unidades ou no quadro valor de lugar, o quadro de pregas, explique que na coluna das unidades ou no copinho das unidades só podem ficar até 9 unidades. Aí você traz exemplos. Apresente probleminhas com dados reais, que envolvam no início sempre mais um ou menos um, porque de acordo com Verneau, as operações do campo aditivo, adição e subtração, elas devem ser trabalhadas simultaneamente. Então, por exemplo, você pode dizer para a criança: você tem 3 lápis, coloque os teus lápis no copinho. Então, ele vem e coloca 1, 2, 3 lápis. Opa, 3 lápis.
Ok, agora eu vou te dar mais um lápis. Coloca esse lápis no copinho. Quantos lápis tem no copinho agora? E se desses 4 lápis que você tem aí no copinho, se você der um para o seu amigo, o que você tem que fazer? Isso, tirar um do copinho. E aí, você fica com quantos? Eu sugiro que você não demore muito para induzir as crianças a fazerem os registros dessas operações na linguagem matemática. Elas criam uma conexão entre o lúdico e a linguagem matemática. Assim, eles podem ir registrando 3 mais 1 igual a 4, 4 menos 1 igual a 3 e assim por diante. Você vai propondo probleminhas com mais 2 e menos 2, mais 3 e menos 3, até ela chegar no quantitativo de 9. Por exemplo, escolha uma criança da turma. Pedro, é o seguinte, o João tem 6 carrinhos de corrida. Faz de conta que esses palitos são os carrinhos. E você, Pedro, tem 3 carrinhos. Então, junta tudo, coloca lá no copinho. Use esse copinho para juntar os carrinhos. Quantos que tem ao todo? Muito bem. Quantos? 9. Isso, muito bem. Agora registre a continha que você fez com números lá no quadro. Muito bem. 6 mais 3 igual a 9. Agora, volta para o copinho. Desses 9 carrinhos, 2 estão com as rodinhas quebradas. Vamos tirá-los para consertar? Quantos carrinhos ficaram no copinho? Isso, 7. Registra essa conta no quadro. Muito bem. 9 menos 2 igual a 7. Ok. Agora, eu vou dar 3 carrinhos novos para vocês. Vou tirar esses 2 que estão quebrados e vou dar 3 novos. Pronto. Os 3 novos estão aqui. Coloquem no copinho os 3 carrinhos novos. Quantos ficaram? Muito bem, ficaram 10. E agora, o que eu disse? Quantos palitos podiam ficar no copo? 9, isso. E agora? Então, vamos combinar assim. Toda vez que tivermos 10 palitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós vamos fazer um amarradinho. Esse amarradinho de 10 vai se chamar dezena, porque vem de 10, dezena. E aí, vamos colocar esse amarradinho de 10 aqui nesse outro copinho, o copinho das dezenas, ok? Agora, a gente tem aqui um grupinho de 10, uma dezena, e aqui não tem nenhum. Ficou vazio, como se fosse aqui um 0, não tem nada. Então, vamos ver como a gente registra isso na linguagem matemática, no quadro? Aí, voltando para o quadro, você explica a continha no quadro valor de lugar, bem como a leitura do resultado. 7 mais 3 igual a 10. Lemos uma dezena ou podemos ler 10 unidades. Depois, passamos a pedir para representar o 11. Aqui eu represento o 12, o 13, o 14. Depois, para representar as 2 dezenas, 20, 21, 22. Sempre que precisar,
utilizar probleminhas com situações reais, situações da sala de aula. Quando o copo ficar cheio de amarradinhos, nós podemos criar outra estratégia simbólica. Ih, pessoal, mas esse copo tá ficando muito cheio. Olha só, nós temos uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas. Nossa, é muita coisa. O copo não aguenta mais nenhuma dezena. Vamos combinar diferente, então? Toda vez que a gente tiver um amarradinho desses, em vez de usar um amarradinho, vamos usar um palito colorido, por exemplo, um palito vermelho? Então, toda vez que eu tiver uma dezena, eu vou trocar os 10 amarradinhos, os 10 palitos soltinhos que estavam ali, eu vou trocar por um desses. Então, troquei um por esse aqui eu vou trocar também por um. Esse aqui também vou trocar por um. Esse aqui eu vou trocar por um outro. E agora você troca os outros. Então, você vai trocar esse e esse. Muito bem. Então, agora, nós temos quantos? Ó, 6 dezenas e 2 unidades. Aqui nós temos representado o número 62. Depois de agrupar as unidades em dezenas, a criança passa a fazer agrupamento das dezenas e depois agrupamento das centenas, e assim sucessivamente. Aqui fizemos um amarradinho de 10 palitos na cor natural, que equivale a 10 unidades. Ele foi representado por um palito vermelho, uma dezena. Abaixo, fizemos um amarradinho de 10 palitos vermelhos, que equivale a 100 unidades e que estamos representando por um palito azul, uma centena. Portanto, voltando ao nosso exemplo da aula 1 sobre sistema de numeração decimal, para entender a cardinalidade do número 13, a criança precisa entender que esse 1 vale uma dezena, ou seja, um amarradinho de 10 palitos, ou seja, 10 unidades simples, e o 3 vale 3 unidades simples. No quadro valor de lugar, seria representado em qualquer dessas formas mais clássicas ou ainda em muitas outras formas de representação. Bem, por hoje é só. Espero que a ideia de cardinalidade tenha ficado clara. Nos próximos vídeos, veremos mais sugestões de materiais concretos e recursos didáticos para se pensar o estudo do sistema de numeração decimal. Me pergunte o que você tem mais interesse, mais vontade de conhecer para ensinar matemática às crianças dos anos iniciais. Quem sabe eu monto uma aula sobre essa sua dúvida. Espero sua inscrição nesse canal e vamos estudar juntos didática da matemática, ok? Abraço, pessoal. Até a próxima.